comportamentos problema mais frequentes, né? Quais são as funções mais frequentes desses comportamentos problema? Agressão. Geralmente, a agressão tem ou função de conseguir o que quer, ou seja, função positiva social, ou função de fugir de alguma tarefa, ou seja, função negativa social. O cara que se bate geralmente está exatamente para controlar você, ou para você dar o que ele quer, ou para você acabar com a tarefa, ou seja, de certa forma também dá o que ele quer, certo? Birras, a mesma coisa. Raramente não existe birra, agressão, birra, desobediência, esses comportamentos da classe dos birrentos, né? Raramente eles têm função autoestimulatória, tá? Geralmente é função social mesmo, de conseguir o que quer ou se livrar de uma situação ruim, tá? Tarefa. Destruição de propriedade, destruir as coisas. Com certeza tem essas funções sociais, de conseguir o que quer, de fugir da tarefa, mas existe uma discussão do Iwata. Eu me baseei esses slides no Iwata, o Brian Iwata, é um psicólogo americano, um analista do comportamento, que é considerado o papa pela resolução de comportamento de problema, tá? Ele já fez centenas de estudos sobre isso. De acordo com ele, talvez a destruição tenha um componente autoestimulatório também, tá? Ou seja, autoestimulatório destruir as coisas, seja prazeroso por si mesmo destruir as coisas. Talvez. As estereotipias, inicialmente, elas têm a função de reforçamento positivo automático, autoestimulação, mas elas podem vir a ter as outras funções se reforçadas a isso. Se o indivíduo faz assim, o flapping, só por autoestimulação, só que ele começa a fazer isso durante a atividade, você corta a atividade, talvez você esteja ensinando outra função para o flap. Agora o flap tem duas funções, autoestimulação e fugir de atividade. Se o indivíduo faz flapping por autoestimulação, mas você começa a reforçar ele com o que ele quer enquanto ele faz flapping, agora o flapping vai ter duas funções, autoestimulação e conseguir o que quer. Por isso que a gente não reforça estereotipia de jeito nenhum. Reforçando, dando atenção para a estereotipia, talvez a gente torne ela mais complexa. Ela deixa de ter uma e passa a ter duas, três funções. E autolesão é um tipo de comportamento que pode ter todas as funções. A autolesão pode ser autorreforçadora, pode ser para se livrar da dor, como no caso do menino da sinusite, pode ser para conseguir o que quer ou atenção, pode ser para se livrar da tarefa, ok? Por isso que a autolesão é um comportamento tão difícil, porque ele pode ter todas as funções. Se ele tiver, tem que tirar ele de cada... terminar com cada função separadamente. Diga lá. Essa autoestimulação seria... Qual a necessidade assim, específica? Autoestimulação. Mas o que está dentro dessa autoestimulação? Necessidade orgânica, psicológica, o quê? Essa é uma discussão que eu não sei se eu consigo ir muito fundo, não. O pessoal da integração sensorial, por exemplo, tenta estudar se existe alguma disfunção sensorial naquele indivíduo e como lidar com essa disfunção sensorial. Mas o que eu posso te falar é que, em geral, os seres humanos não gostam de ficar sem estimulação. Tá? Existem alguns experimentos feitos com pessoas típicas onde elas eram colocadas em salas e com roupas que davam o mínimo de estimulação possível. Os olhos eram tampados, os ouvidos eram tampados, não tinha cheiro, praticamente não tinha estímulo tátil. E essas pessoas ficavam muito ansiosas e com necessidade de fazer alguma coisa qualquer que fosse. Quando nós estamos em algum local, sozinhos, sem um livro, sem um joguinho de celular, sem nada, sem alguém para conversar, por exemplo, esperando o avião, a gente começa a fazer mais estereotipia. O tempo todo, resumindo, nós precisamos de estimulação, tá? Tem algumas teorias que dizem que os indivíduos autistas, às vezes, são muito sensíveis aos estímulos do mundo, às vezes são muito pouco sensíveis aos estímulos do mundo. Por exemplo, um indivíduo autista pode ficar pegando na perna o tempo todo, porque ele só consegue sentir de fato a perna quando pega nela. É pegar na perna que faz com que ele sinta a perna. Ou seja, aquilo é altamente prazeroso. São teorias, tá? O indivíduo que faz flapping pode estar
recebendo alguma estimulação que ele tem em falta fazendo flap. Já, de acordo com essa teoria, outros indivíduos fazem isso, algumas coisas, porque são muito sensíveis. Então ele é tão sensível a som e a luz que ele faz o flapping, porque o flap permite que ele consiga controlar esse fluxo imenso de estímulos. Ele fica concentrado naquilo e evita o desprazer que aquele montoado de estímulos que ele não compreende proporciona, certo? Então, são teorias. Ou a teoria diz que ele não sente muito e faz aquilo para sentir, ou pelo contrário, ele sente muito e faz aquilo para se distrair. Ou as duas teorias podem estar certas dependendo do... Não, é que depende do... Exatamente. A teoria tem, não são duas teorias, são teorias... São a mesma teoria, tá? A teoria da disfunção sensorial, seja para mais ou para menos, certo? Então, pode ser isso, tá? E aí a autoestimulação do mesmo jeito, porque eu tenho prazer sozinho fazendo aquilo lá, tá? Poderia dar uma função, por exemplo, a gente fez um curso de estimulação sensorial com uma TO, né? Aí ela até colocou ali na mesa uma vasilha com cola, uma vasilha com trigo, uma vasilha com aquelas bolinhas de gel e tal. Aí mandou pôr a mão, né? Pegou as pessoas, né? Pôr a mão, brincar, mexer naquilo, sentir aquilo e tal. Existe todo um tipo de trabalho de integração sensorial do qual eu conheço muito pouco, mas que eles tentam mesmo proporcionar a estimulação de forma adequada para esses alunos. Eles fazem uma avaliação sensorial para tentar descobrir se existe alguma privação sensorial, ou se existe alguma supersensibilidade a alguns estímulos, e tentam fazer uma terapia sensorial para dar conta disso. Mas eu entendo muito pouco, não vou ficar arriscando falar não. Tá? Fiz um curso de 4 horas um dia e não consigo ser mais específico, muito mais específico do que eu já falei até aqui. Tá? Isso aqui vocês já viram, né? Então, fazer uma análise funcional para descobrir o motivo, o que mantém o comportamento do problema, significa avaliar como a consequência, a motivação e o contexto influenciam na ocorrência da resposta. Tá? Uma relação funcional é qualquer relação de causa e efeito. Qualquer demonstração de uma relação causa e efeito é uma relação funcional. Toda vez que eu solto alguma coisa, cai no chão. Se eu solto, cai no chão. Se eu solto, cai no chão. Está descrito em uma relação funcional, entre soltar e cair, vamos dizer assim. Certo? Quando a gente fala de análise funcional relacionada ao comportamento, como que esses elementos do ambiente, o reforço, o contexto, o motivador, como eles estão relacionados com a causa, quais são como eles proporcionam, como eles favorecem, como eles controlam o comportamento do problema, tá? Fazendo a análise funcional, aí sim a gente consegue conhecer a função do comportamento, e conhecendo a função do comportamento, aí sim a gente consegue fazer um planejamento de intervenção para que esse comportamento deixe de ocorrer. Isso aqui não é importante nesse momento. Uma coisa que é muito importante é a diferença que nós fazemos entre a função e a forma do comportamento. São coisas diferentes, tá? A função é ao que o comportamento presta, o propósito, o motivo, como ele é reforçado, que estímulos que o controlam. E a topografia, a forma, é só como ele aparenta ser. E os comportamentos podem ter diferentes topografias e mesma função, tá? Então nós temos lá, no momento de despedida, quando eu for embora, que eu posso falar para vocês: tchau pessoal, foi um prazer, certo? Ou eu posso falar nada, só fazer assim, tá? Para vocês, dando sorrisos. São duas topografias muito diferentes. Uma envolve falar, outra envolve gestos, mas ambas têm a mesma função. Ambas são controladas por esse momento de despedida, ambas são controladas pelo aceno de volta, tal, por você ser educado. A moça que está saindo com o rapaz que ela está interessado, pode pedir para ele diretamente me dar um abraço, ou pode ser mais discreta e falar assim: estou com frio, para ganhar um abraço. Certo? Nos dois casos, a função é
me dá um abraço, caramba, mas a topografia muda, a forma muda, mas tem a mesma função, certo? Tendo a mesma função, nós consideramos o mesmo comportamento. Resumindo, se eu fizer assim e ir embora, ou se eu disser tchau e ir embora, ambos são o mesmo comportamento. Nós dividimos o comportamento pela funcionalidade, pelos estímulos que controlam esse comportamento, não pela forma dele. Tendo a mesma função, é o mesmo comportamento. A moça que pede um abraço e diz que está com frio, está emitindo o mesmo comportamento. A forma é diferente, mas a função é a mesma. Tá? Deu para entender a ideia? Mas também pode ter de um comportamento ter diferentes topografias, a mesma topografia, ser aparentemente a mesma coisa e terem funções completamente diferentes. Por exemplo, você está numa discussão com o seu cônjuge, você está num momento romântico com o seu cônjuge e você fala, naquele momento prazeroso, você fala, eu te amo, certo? E ele responde, eu também te amo, meu amor. E tem aquele momento lindo, coraçõezinhos pulando no ar. Mas também pode ser que vocês estejam tendo uma discussão, em determinado momento a pessoa, você não me ama mais. E você fala, eu te amo. Mas dessa vez é com função de talvez evitar que a briga se prolongue ou até evitar que a briga continue, que a briga acabe ali mesmo, certo? Nos dois casos, a resposta foi falar eu te amo, mas com funções totalmente diferentes. Em uma, a função estava sendo controlada pelo amor, por uma situação agradável, na outra estava sendo controlada por uma briga, quero fugir dessa briga, vou falar que eu te amo logo. Tá? Então tá aqui. Neste caso, a topografia da resposta é a mesma, mas tem funções diferentes. Por que é importante conhecer a função do comportamento ao invés de sua forma? Vamos supor que você acha que um aluno, um filho seu, chora bastante porque ele quer atenção. Você fala, ele está chorando e atenção, vou dar atenção para ele. Tá? Ou pelo contrário, vou fazer extinção. Já que ele chora para que eu atente, para que eu olhe para ele, vou dar extinção. Dessa forma, esse comportamento vai diminuir. Mas se a função do comportamento de chorar for fugir da tarefa, de você ignorar essa criança quando ela chora, ou seja, você vai suspender o que você estava pedindo para ela, você vai estar reforçando ao invés de estar colocando extinção. Você achou que era reforçamento social, você parou de dar reforçamento social, você acha que pôs extinção. Mas se o reforçador justamente era sai de perto de mim que eu quero paz, aí você está reforçando o comportamento. Você está atuando na função errada. Tá? Um choro pode significar tantas coisas diferentes, e fazer uma análise funcional significa identificar de fato por que aquele choro acontece. De fato, qual é a função daquele choro. Certo? Deu para entender a importância disso? Se eu sou um professor de uma criança típica e eu vejo que o menino estuda na véspera de prova, mas ele está com dificuldade, e eu acho que ele estuda porque ele gosta e só precisa melhorar a forma de estudar, eu vou falhar se na verdade ele estuda só para não tomar bronca, porque ele não gosta. Aí significa que eu estou mexendo numa função que é como estudar, porque eu acho que ele gosta, mas não sabe, e estou deixando de lado a função verdadeira, que é fugir da tarefa, eu odeio estudar. Então eu preciso saber a função, por que aquele comportamento ocorre, e não a forma dele. Jamais em suas vidas atuem num comportamento baseado na forma. Uma amiga minha teve uma cliente típica que ilustra isso magistralmente. A menina tinha um irmãozinho mais novo, ela tinha uns 5 anos, se eu não me engano, o irmãozinho tinha 2 anos, e ela começou a ir muito mal na escola, começou a tirar notas muito baixas, começou a se comportar como uma criança mais nova em casa. Os pais, a professora e uma psicóloga não comportamental começaram a teorizar que essa menina tinha déficit de aprendizagem, tinha algum problema de aprendizagem.
aprendizagem severo, ela precisaria de uma intervenção super, ultra refinada para acabar com esse problema de aprendizagem. Tentaram algumas coisas, não deu certo, até que foram para essa minha amiga psicóloga comportamental. E nesse caso eu defendo mesmo a psicologia comportamental, porque foi incrível. Essa moça fez, em vez de olhar para a topografia é se comportar como uma criança mais nova e ir mal na escola. Ou seja, se comportar também como uma criança mais nova, não estudar e tal. Comportamentos típicos de quem tem um atraso de desenvolvimento, certo? Então, até então, olharam-se só para essas topografias e a menina foi considerada com um atraso de desenvolvimento. Essa moça foi fazer uma análise funcional de fato e percebeu que na casa dessa menina, quando ela se comportava como uma criança mais nova, ela ganhava muito carinho e atenção dos pais. Tá? E ela tentava imitar o irmãozinho mais novo. Na escola, a professora era super ultra carinhosa e reforçava os alunos que terminavam por último. Os alunos que terminavam primeiro iam para o pátio brincar. Os alunos que terminavam a tarefa por último, ela pegava no colo, dava carinho, falava, deixa que eu te ajudo, meu amor. E era super carinhosa mesmo. O que acontece? Você pega uma menina que está com privação de atenção, porque estão dando mais atenção para o irmão mais novo. Ela só ganha atenção quando se comporta como uma criança mais nova. Certo? Só ganha atenção da professora quando termina a tarefa por último, quando vira uma criancinha também. Óbvio que ela só fazia isso. Ou seja, inicialmente olhou-se só para a topografia e achou que a menina tinha um problema no desenvolvimento. Uma análise funcional permitiu ver que a função, na verdade, era conseguir atenção, era conseguir carinho. Em casa, os pais foram instruídos a darem atenção quando ela se comportava como uma criança mais velha e a corrigir quando ela se comportava como uma criança mais nova. E na escola, a professora foi instruída a começar a prestar atenção, pegar no colo, dar beijinho, os alunos que terminavam antes, não os alunos que terminavam por último. Tá? O resultado é que a menina ficou boa, magicamente. Tá? Não foi magicamente, foi uma análise funcional que permitiu isso. Teve um efeito colateral curioso, que todos os alunos daquela professora passaram a ser considerados mais inteligentes. E agora todo mundo queria terminar a tarefa rapidinho para ganhar carinho da professora, que era super adorável. E a professora ficou se sentindo super culpada por estar reforçando o comportamento inadequado. Certo? Essa história ajuda a ilustrar o porquê nós temos que entender a função do comportamento e não só a topografia dele. Como eu falei, para nós dividimos o comportamento pelas funções e não pela forma deles. Comportamentos com a mesma função, ainda que com diferentes formas, são o mesmo comportamento. Tá? Uma coisa muito chata para nós e para vocês é que, como eu falei, um comportamento pode ter mais de uma função. Ele pode servir tanto para se livrar de uma situação ruim, quanto para conseguir uma coisa boa. Significa que a gente vai ter que lidar, então, com dois comportamentos. Se eles têm a mesma função, eles são dois comportamentos diferentes. Um com uma função X e outro com a função Y.